Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia, tema 35. Os 10 mandamentos foram abolidos? Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor do sábado do Senhor. E fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Os 10 mandamentos foram abolidos? É a pergunta. O tema número 4. A lei e o cordeiro. Fato surpreendente. O maior meteorito conhecido na Terra é o Oba. A rocha especial foi descoberta por acaso em 1920, quando um fazendeiro da Namíbia, da África, atingiu o objeto metálico com seu arado. Curioso, ele removeu a camada superficial do solo e descobriu um enorme meteorito de ferro, com quase 3 metros de diâmetro. Número 1. Quem é simbolizado pelo Cordeiro em Apocalipse capítulo 5, verso 6? E olhei, e eis que no meio do trono, dos 4 seres viventes e no meio dos anciões estava um cordeiro como havido sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Apocalipse capítulo 5, verso 6. Falando de Jesus Cristo, né? E em João capítulo 1, verso 29, João Batista, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse... Ele não falou para Jesus: Ei, Jesus, tudo bem? Como você está? Não. Ele falou, e João estava diante do povo, e falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus. Número 2. Por que foi necessário que Jesus sofresse e morresse? Romanos capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Número 3. Como o Apocalipse chama esse plano para salvar as pessoas da morte? Tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Apocalipse 14, 6. Essa é a primeira mensagem angélica. Número 4. De acordo com a Bíblia, o que é pecado e como reconhecemos? 1 João capítulo 3, verso 4. Pecado é a transgressão da lei. Romanos capítulo 3, verso 20. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Número 5. A lei moral de Deus pode ser alterada ou revogada. Lucas capítulo 16, verso 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Exatamente. Que Deus sabia do que viria, do engano, da contradição.
das palavras da lei de Deus sendo contraditória, que as pessoas iam fazer. E hoje engana a muitos. E muitos não sabem de profecia. Nem quer sabe de Apocalipse. Salmos capítulo 89, verso 34. Não quebrarei a minha aliança, nem alterarei a palavra que os meus lábios proferiram. Exatamente. Como que Jesus ia abolir os mandamentos se ele mesmo escreveu nas 2 tábuas de pedra? Ele mesmo, diante de Moisés, escreveu os mandamentos com seu dedo. E como, séculos depois, ele alteraria os mandamentos? É só você fazer uma alusão, pensar um pouco nisso. Você que está com má ação de enganar o povo. Salmos capítulo 111, versos 7 e 8. Fiéis, todos os seus preceitos são seguros. Eles permanecem firmes para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, Senhor, não mudo, jamais mudará. Vamos lá, Deus é. Lucas capítulo 18, verso 19, Isaías capítulo 5, verso 16, Deuteronômio capítulo 32, verso 4, Mateus capítulo 5, verso 48, 1 João capítulo 4, verso 8. Bom, Romanos, Deus é bom, santo, justo, perfeito e amor. A lei é Romanos capítulo 7, verso 12, Romanos 7, 12, 3 vezes Romanos 7, 12, Salmos capítulo 19, verso 7, Romanos 13, 10. A mesma coisa, Êxodo capítulo 18, verso 19, Deuteronômio capítulo 32, verso 41, João capítulo 3, verso 3, João capítulo 4, verso 24, Malaquias capítulo 3, verso 6, Gênesis 21, 33, Salmos 19, 9, Salmos 119, verso 142, Salmos 19, 8, Romanos capítulo 7, verso 14, Mateus capítulo 5, verso 18, Salmos 111, versos 7 e 8. Tema número 6. Jesus guardou os 10 mandamentos? João capítulo 15, verso 10. Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Ele mesmo escreveu. Como que não vai guardar? Número 7. Os cristãos do Novo Testamento são obrigados a guardar os 10 mandamentos? Sim. Mateus capítulo 19, verso 17. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. João capítulo 14, verso 15. Se me amas, guardarei os meus mandamentos. Olha só, se me amas, se me amais, tanto faz, guardareis os meus mandamentos. As pessoas não amam porque não guardam. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Exatamente. Tiago capítulo 1, versos 23 e 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Pois ele observa a si mesmo, vai embora e logo se esquece do tipo de homem que era. Mas quem olha para a perfeita lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Exatamente.
Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Número 8. Qual é a diferença entre a nova e a antiga aliança? Então vos anuncio ele a sua aliança que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Deuteronômio capítulo 4, verso 13. Hebreus capítulo 8, versos 8 e 10. E de fato, repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, na sua mente imprimível as minhas leis, também sobre o seu coração e as escreverei. Número 9. Como se chama quando somos convertidos e recebemos um novo coração? Você precisa nascer de novo. João capítulo 3, verso 7. Esse texto fala de que Jesus estava conversando com Nicodemos. E Jesus falou, você precisa nascer de novo. Mas ele falou, como eu sou velho, como eu posso nascer de novo se sou velho? E Jesus estava falando para ele de se batizar, não somente nas águas, mas sim todos os dias, de aceitar a Jesus em seu coração e sua vida. É uma renovação é uma renovação do batismo. Número 10. O que devo fazer para ser perdoado e purificado do pecado? Arrependei-vos, pois convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Atos capítulo 3, verso 19. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. O Espírito da verdade vos os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, verso 17. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13. Número 12. Porque Deus fez um sacrifício tão fantástico por nós, e como o aceitamos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João capítulo 3, verso 16. Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos capítulo 16, verso 31. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Número 13. Alguém é salvo por guardar a lei? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Número 14. Não é verdade que uma vez salvos pela graça não é mais necessário guardar a lei? Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé. Não de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Quer dizer, jamais, se fomos aceitos por Jesus, é manter a fé, manter retamente, não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. É manter-se retamente, de não mudar a rota, sempre obedecendo a Deus. Romanos capítulo 6, verso 15. Devemos pecar porque não estamos sobre a lei, mas sobre a graça? Certamente que não.
Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardardes os seus mandamentos é mentiroso. 1 João capítulo 2, versos 3 e 4. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus, mas aquele que fez a vontade de meu Pai que estás nos céus. Exatamente. Não você falar assim, eu vou ajudar aquele andarilho, porque eu vou ganhar crédito com Deus. Não. O seu coração está com vontade de ajudar aquela pessoa. Não porque você quer se agradar a Deus, mas sim por ajudar aquela pessoa. Se agradar a ajudar aquela pessoa. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Esse versículo ainda não se cumpriu. Vai se cumprir agora no futuro. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 3, verso 10. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versos 37 e 39. Esse segundo mandamento que está um problema hoje. 1 João capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. 1 João capítulo 5, verso 3. 18. Quais são algumas das recompensas gloriosas de aceitar a Cristo e guardar a lei de Deus? Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. João capítulo 15, verso 11. Mas o que guarda a lei é esse feliz. Esse é feliz. Provérbios capítulo 29, verso 18. Salmo 119, verso 165. Grande alegria tem o que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Exatamente. Então, povo de Deus, esse foi o quarto tema. Os 10 mandamentos foram abolidos? Não. Está em vigor completamente. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra. Que todos os povos se contradizem, que distorcem a sua palavra. Mas eu não estou aqui para distorcer, sim para pregar a verdade. Então, meu Deus, muito obrigado por estar comigo neste momento. Tudo isso agradeço e peço, tudo isso agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!